Olá, tudo bem? Hoje vamos começar uma nova jornada juntas, onde eu vou te ensinar a viver o extraordinário no seu casamento. Eu sou Fernanda Rocha, coach e mentora de casais. Sejam muito bem-vindas! E o tema de hoje será como tudo começou no meu casamento. Eu sou mineira de Sete Lagoas, namorei há 7 anos, 5 deles à distância. Nos casamos dia 12 de outubro e a partir do momento que eu me casei, eu já vim para Sorocaba morar com meu marido. Eu com uma bagagem vasta de tudo que eu aprendi sobre casamento, todos os meus sonhos, né? Era uma mulher muito sonhadora de como que seria o meu casamento e vim com essa bagagem recheada de expectativa, daquele casamento dos meus sonhos. Tinha certeza que aí ia começar o Felizes para Sempre. E o meu marido também com a bagagem dele, dessas vivências que ele teve sobre casamento, como foi o casamento dos pais, o casamento das irmãs, tudo que ele soube sobre casamento. Então, o que nós dois tínhamos que fazer? Tirar algumas peças dessas nossas bagagens e formar uma bagagem só, dessa nova família que estava começando. Só que tinha um porém, nenhum de nós dois queríamos desfazer de certas coisas, ceder para poder ajustar a uma bagagem só. Eu imaginava que ele deveria corresponder às minhas expectativas. Por mais que eu soubesse que o casamento não é um conto de fadas, né? Qualquer tipo de relacionamento tem seus altos e baixos, mas eu queria, idealizava esse marido onde que falasse que me amava, que demonstrasse, que fosse carinhoso, praticamente a figura de um pai para mim. E ele também, em contrapartida, ele também esperava isso, tinha as expectativas dele quanto a mim, de ser como se fosse a figura de uma mãe, onde cuidasse, desse tudo praticamente à mão, né? Então eram duas pessoas maturas para poder chegar num consenso, né, um alinhamento de propósitos, né? E o que acontece, né? Tem certas coisas que elas têm que ser faladas antes mesmo do casamento. A gente vai aprendendo isso depois, sobre o propósito de vida, sobre os seus projetos, seus sonhos, o que você pretende, o que o outro também, o que um espera do outro, falar sobre a vida financeira, sobre filhos, sobre tudo, profissional, sobre como que gostaria de ter uma casa ou um apartamento, enfim. Todas essas coisas, né? Elas têm que ser discutidas antes do casamento, mas não é o que acontece com a maioria dos casamentos, né? São assuntos que a gente deixa pra falar depois. Aí começou, então, a nossa vivência juntos como marido e mulher. Só que vieram também essas dores, né? Com a minha expectativa não correspondida da parte dele, né? Eu queria que ele falasse que me amava, aí ele não falava. Ele queria que eu agisse de tal forma, mas a gente não comentava um com o outro, né? Tudo era traçado um plano na minha cabeça de como que ele deveria agir, mas eu não verbalizava isso pra ele. E ele também traçava planos na cabeça dele e agia como se eu já soubesse de tudo que estava acontecendo, né? Acontece às vezes, né? A gente tem essa recaída algumas vezes. E eu sempre sonhei com aquele casamento de comercial de margarinas. Mas ele não existe, muitas pessoas falavam, né? Eu também era uma pessoa que comentava muito com amigas. Nossa, mas ele não age assim comigo. Nossa, mas parece que eu fico em último lugar. Eu não consigo me posicionar, ele não consegue me ouvir. Parece que depois que a gente casou ficou estranho. Eu choro muito. Eu chorava muito escondido. Porque a impressão que eu tinha é que ele não me amava, não fazia carinho, não correspondia, a gente tinha que viver só de um jeito. Acontecia muito atritos por essa falta de autoconhecimento. Ele tinha uma maneira de falar de amor. Às vezes ele gritava que me amava e eu não conseguia identificar. E eu a mesma coisa. Porque cada um tem a sua maneira de expressar como que ama. Desde como que você tá, como é que foi no trabalho, nossa, você tá muito bonita, que jantar delicioso que você fez. Eu trouxe esse chocolatinho que eu lembrei. Isso tudo são formas de que a pessoa fala de amor e não necessariamente só falar que ama. É claro que verbalizar é ótimo, a gente quer. Mas enfim, eu não tinha isso.
né, no meu casamento. Eu fui ficando com a autoestima muito baixa, eu fui pensando que ele não me amava, eu pensava, nossa, a gente não conseguia nem dialogar, né? Tudo era ação e reação. Nós dois éramos muito reativos. Um achava sempre que estava ofendendo o outro, criticando, né? E com isso é muito frustrante, porque né, acaba atingindo a sua intimidade como casal, acaba aquele clima gostoso, harmônico, aquela conexão dos dois, né? Acaba não acontecendo. Aí o que acontece, às vezes também por causa de imaturidade de ambas as partes, né? Por causa de uma coisa mal falada, que foi mal interpretada pelo outro, aí aquilo acabava com uma programação de um final de semana inteiro. Aí um ficava emburrado sem conversar com o outro, passávamos dias sem nos falar, né? E com isso foi afetando muito. Só que uma coisa era muito certa entre eu e ele, né? Eu casei com aquele homem porque eu me apaixonei por ele. Porque eu acreditei e eu via nele atributos onde eu pudesse passar o resto da minha vida. E acredito que ele também, porque ninguém casa obrigado, ninguém casa né, tentando ver se dá certo. É uma responsabilidade muito grande a vida a dois. E ele sabia muito bem disso, tanto da minha parte quanto da dele, que casamento seria para a vida inteira. Né? Nós somos católicos e eu acredito muito que ele foi uma pessoa que Deus confiou a mim, que eu teria que cuidar, que amar, que zelar por ele, né? E ele também tinha esse mesmo pensamento, graças a Deus, né? Então o casamento pra mim não era questão assim, vamos tentar pra ver se vai dar certo. Não, era uma passagem só de ida. Eu sempre brincava com ele, é uma passagem só de ida. Não tem vamos tentar. Porque a partir do momento que você fala vamos tentar pra ver se dá certo, já pode desistir, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Quando você fala tentar, ele não se esforça para que dê certo. Isso tudo eu fui aprendendo depois, até como a maneira da gente falar, como nos posicionar, né? Então, eu falei, chega! Isso é besta, né? Expressão mineira. Chega! Eu não quero isso pra mim. Até aonde que vai? Porque quando a gente percebe, né? Se é que percebe ainda, vai criando um abismo entre os dois. Você vai vivendo um relacionamento de duas pessoas com propósitos diferentes dentro de uma casa. São dois estranhos que não se comunicam, não tem diálogo, não sabe demonstrar carinho, amor, parece uma obrigação, parece tudo que um vai falar, o outro vai. Né? E eu falei, chega, existem casamentos maduros, harmoniosos, onde às vezes um tá bem, o outro sabe se comportar, o outro sabe respeitar, ter empatia pelo outro, né? Então eu quero isso pro meu casamento. E eu não quero que qualquer briga que a gente tenha, qualquer discussão, né, mais quente, a gente vá pensar em divórcio, né? Falar, porque senão também fica uma imaturidade. Tudo então eu vou acabar. Eu não quero saber mais, então vai viver sua vida. Ou, vai dormir na sala. Não, né? Eu não queria isso pra mim. Eu queria que a gente consertasse o que não estava legal. Que a gente soubesse discutir sem atacar um outro, né? Porque parece que são dois inimigos, né? Conforme foi indo. E parece que qualquer coisa que o outro fala, meu Deus, parece que o problema é quando um fala. E eu falei, não quero mais, chega, né? Eu quero um casamento extraordinário. Por que o extraordinário? Porque o ordinário eu já tinha. E quando eu comentava isso com minhas amigas, mas isso é normal mesmo, todo homem é assim. Não tem jeito, é empurrar com a barriga, finge não sei o quê. Finge normalidade. Não, gente. O jeito errado é o jeito que tá, né? Eu não quero viver as áreas da minha vida passando por elas. Não existe perfeição, mas existe o excelente, o extraordinário em todas as áreas da sua vida. E eu, pelo meu casamento, eu vou lutar. Existe um esforço da minha parte também, existe um querer. Talvez dele? Não, porque geralmente homens tendem a ficar mais acomodados, né? As mulheres é que tentam mais. Eu tô falando da grande maioria, não tô falando generalizando, né? Mas se deixasse, tudo bem, né? É o tipo de pessoa talvez que, se ele achasse comida, se eu tivesse pronta a hora, né, que quisesse, falo intimidade mesmo, né? E se ele tivesse um lugar para tomar banho, comida prontinha e eu ali,
parece que estava ótimo, né? A grande maioria se conforta com isso. E eu já não queria viver isso. Eu queria ter essa sensação de que quando eu tivesse com um problema eu podia deitar no ombro, chorar, né? Porque é o que a gente espera, né? A gente sonha com esse casamento. E eu comecei a lutar por esse casamento que eu sempre sonhei, né? Por que não? Porque alguns casais vivem isso e porque eu não posso viver. Eu não vou me contentar com esse normal, né? Com o ordinário. Eu vou atrás do meu extraordinário. E eu também queria descobrir o que eu precisava fazer que também o agradasse. Foi aí então que eu pensei, né? Um comercial de margarinas. A gente sabe que a vida não é um comercial de margarinas, mas por que não pode se aproximar? Por que não pode ser bom? Porque eu queria muito que quando, né, tivesse um conflito ou não, ou quando você, né, falasse aquela palavra atravessada que não foi tão legal, que às vezes na hora, né, acontece mesmo de você ficar chateado, mas que passasse logo, que as qualidades, né, o que a pessoa seja ressaltado. Que você vale a pena viver bem e desculpar e o outro ao mesmo tempo se arrepender. Então eu fui em busca, né, do que eu poderia fazer para que o meu casamento, eu e ele sentíssemos prazer em estar casados, viver esse extraordinário, né? Primeiramente, gente, o centro de qualquer área da sua vida, eu acredito fortemente, para mim, é a minha crença, que tem que ser Deus. Deus tem que ser o centro de toda a sua vida. Sem Ele, parece que o seu casamento e todas as questões da sua vida estão sob a areia. Não vai. E eu queria construir o meu casamento na rocha, né? Então, primeiramente, eu me posicionei, eu baixei meu julgamento, eu tentei ser humilde, né? E vi que a maioria das coisas também tinha que começar por mim. Porque se eu falasse com ele, vamos em busca de alguma coisa sobre relacionamento, ele não queria. Geralmente os homens não querem. Quem toma esse passo à frente é a mulher. Mas tudo bem, porque eu te digo, minha amiga, eu não precisei dele para eu dar esse passo grande no meu casamento. Você sabe por quê? Porque com a minha mudança, com o meu autoconhecimento, com tudo que eu fui atrás, né? Que eu fui atrás, eu não contentava com isso. Eu queria viver bem, me sentir amada, me sentir querida, me sentir valorizada, ter meu posicionamento, respeitar e entender ele também, saber o que se passava por ele, né? Sobre perfil comportamental, que é muito interessante também. Eu soube do perfil dele qual é a linguagem dele, como que ele se expressa amor, e ele a mim. Então, eu fui em busca disso, né? Lia, buscava temas, buscava livros, buscava casais que são felizes e que pudessem passar alguma coisa, né? E ao mesmo tempo pedindo, entregando muito também o meu casamento a Deus, que Deus abençoasse ele, para que tocasse em mim e nele, para que eu baixasse mesmo esse julgamento, para eu poder viver. Tentava, às vezes, não ser reativa, não levar muito pro lado pessoal o que ele falava, eu procurava tentar entender. Se eu agir da mesma maneira que ele está agindo comigo na reação, vão ser duas pessoas. O que eu estiver achando ruim nele, eu vou estar sendo. Então deixa eu tentar não responder, deixa eu tentar agir diferente. Já que eu queria resultado diferente, eu não podia agir da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, falando com ele as mesmas coisas. Deixa eu tentar. Isso, presta bem atenção. E é pra você mesma. Presta bem atenção. Eu comecei a olhar meu marido nos olhos. Coisas que às vezes, né, o celular e hoje em dia, você só escuta, mas não ouve, né? É o que falta muito. Eu passei até nas brigas, depois de muito estudar, buscar conhecimento, muito, né? Eu reuni praticamente um método de como que eu deveria agir, como que funcionava um pouco dali, um pouco daqui, um pouco de livro, um pouco do que eu fui atrás. E eu fui vendo, e fui praticando isso na minha vida, e eu vi que foi dando certo, né? Então, a partir dali eu comecei a olhar ele nos olhos, eu comecei a perceber nas brigas, no que ele falava, né? O que ele estava querendo dizer com aquilo. Às vezes eu não pensava, não respondia na hora, mas depois eu me interiorizava e falava, se ele falou isso é porque talvez eu tenha que olhar para dentro de mim também.
o que eu, Fernanda, quero, como que eu tô sendo como esposa. E eu fiz a pergunta, será que como eu sou, eu casaria comigo? E você aí? Você casaria com a pessoa do mesmo jeito que você é? Primeiramente, busque, né, o que seu marido tem de melhor, o porquê que você casou com ele, o que te fez apaixonar, te encher, o que fez ter esse brilho nos olhos com seu marido. O que na hora ele sempre fala, na hora de uma discussão, ah, você é muito, né? Uma outra coisa também, nunca acuse. Fala do tanto que você não se sente bem com aquela situação. Nossa, eu me senti magoada, eu me senti ferida quando você falou daquela maneira, né? Espera o momento certo. Nunca fale atacando também, né? É muito bom. Tenha um... Se não for da parte dele, seja você a maturidade. Saiba você conversar, você dialogar, por mais que você, por dentro aí tem uma pessoa querendo brigar, parece ser um inimigo, mas não faça isso, né? Dessa maneira, você vai ser um espelho onde que o outro vai ser o reflexo. Então, eu fui buscando essa mudança. Propus, né, pra ele, igual eu falei anteriormente, eu propus muitas vezes pra ele pra gente ver terapia de casal, sei lá, qualquer coisa eu queria pra poder melhorar meu casamento, né? Ele não queria. Ah, não acredito nessas coisas. Ah, que bobeira, ah, que não sei o quê. Que eu acredito que seja o que a maioria dos maridos fazem, né? Contudo, parece que eles não acreditam no que a gente fala, no que a gente faz, né? Então, a partir do momento que eu fui aplicando esse método que eu mesma fiz pra mim e que foi dando certo, primeiramente ele ficou desconfiado. Ele falava, ah, você tá agindo dessa maneira porque você quer alguma coisa, tá? Não, você não é assim não, essa pessoa não. Por quê? Porque ali já estava incomodando, já estava gerando uma mudança, né? E ele falava, ah, vamos ver até quando vai, o que você quer com isso? Só que eu fui vendo que com isso eu fui melhorando eu mesma. Aquela autoestima que eu buscava nele, pelo que ele falava, eu via que eu não precisava de ser validada por ele. Eu vi que certas coisas era que estava no meu interior mesmo, e que para eu sentir essa mulher valorizada, amada e ter posicionamento, eu teria que ter mudança. E eu teria que ser mudança, né? Ou acontece isso com você, quando você realmente tem uma ação e vai em busca mesmo, né, de melhorar, porque eu podia muito bem cruzar meus braços, ah, então deixa, já que ele é assim, então tá bom, eu vou lutar com as mesmas armas que ele. Né? Se ele fez assim comigo, eu também. Se ele ficou 5 dias sem conversar comigo, eu vou ficar 10. Né? Mas até onde que ia, minha amiga? Ia ter um abismo no meu casamento, aonde que até eu ia ficar com vergonha de me arrumar pra ele, ou de eu querer estar melhor, ou de eu querer, sei lá, sabe? Me produzir, sair, fazer um programa diferente, né? Ia ficar aquele casamento morno. E a gente pensa que isso é normal, em qualquer momento aquilo vai ser resgatado. E não vai, né? A gente não se dá conta de que o nosso casamento é ruim. Até acontecer uma ameaça. Até parece assim que a pessoa tá te odiando. Ou até aparecer coisas de fora mesmo, né? Graças a Deus não foi o que aconteceu com a gente, mas eu já atendi bastante mulheres que relataram isso. Que elas começaram a ficar melhor a partir do momento que ficaram com ciúme do marido, ou que talvez uma colega de trabalho estava assim, e ele elogiou, falou alguma coisa dela, ou quando ele saiu, a mulher estava muito produzida, muito arrumada e estava simpática ali com o marido. Aí elas começaram a melhorar, por quê? Porque tinha uma ameaça. E você vai esperar ter uma ameaça no seu casamento para você se posicionar, para querer ter esse extraordinário no seu casamento? Ou você vai querer ser essa mulher que atrai os olhares do seu marido, que se posiciona, que quando você for falar ele vai te ouvir, que você vai respeitar o tempo dele e que ele também vai respeitar o seu? Eu não tô falando que existe a perfeição, mas existe a excelência. E é isso que eu tô buscando. Ah, todos os dias vai ser esse mar de rosas, Fernanda? Não. Tem conflitos, tem atritos, né? Como a gente tem com todo mundo. Mas é possível. Sabe quando acontece? Quando você está conectado e você tem esse autoconhecimento? E quando você pratica essas técnicas, você sabe até onde ir, até onde se calar, você sabe se posicionar. Então, ele não está muito bem ali, você deixa ele tranquilo, deixa se acalmar. Às vezes você está morrendo de vontade de ir lá e falar. Né? Se você fizer isso, você acaba com o seu casamento também. Ah, mas eu não aceito. A gente tem que saber ser sábia.
A gente tem que saber se posicionar e principalmente ser feminina. Nós temos armas maravilhosas que é só a gente ativar elas, né? A gente consegue, menina, a gente consegue o que a gente quer com o marido da gente, né? E através de quando um deixa o outro feliz, né? Um vai fazendo a vontade do outro. Então essa mudança toda aconteceu comigo, né? E o que aconteceu com ele? Ele foi o reflexo. Ele foi agindo exatamente um outro homem. Ele conseguiu ter uma outra maturidade, a enxergar realmente assim, nossa, essa mudança, olha como que ela age. Se ela tá agindo diferente assim, então, né? Então assim começou o extraordinário. Aí eu vivi realmente esse extraordinário no meu casamento. Às vezes vinha aquelas discussões, às vezes a gente acorda, né? Você não tá se aguentando mais, você fala, nossa, hoje eu tô terrível, hoje eu não tô que me aguento. E é normal, nem todos os dias nós estamos bem. É como a capa da heroína, tem dia que você veste ela, yes! Né? Aquela posição de que hoje eu vou dominar o mundo, hoje eu tô bem, eu tô amorosa, eu tô carinhosa, meu marido. Tem dias que você não quer nem olhar pra cara dele, você não quer conversar. E é normal, isso acontece com todo mundo, né? Aqui eu não tô falando uma vida linda de Instagram, que é só a foto da sua capa, coisa linda, maravilhosa. Eu não tô sendo hipócrita de falar que o meu casamento é lindo, maravilhoso, que não acontece com, né, conflitos. Existe sim, e sempre vão existir, né? Não é porque eu consegui agir dessa maneira que vai ficar tudo às mil maravilhas e que ele quer me esganar e ele vai estar lá, ai, tá bom, meu amor, vamos ficar bem. Não, não é isso que eu tô falando. Tem altos e baixos, tem dias e dias, né? Tem dias que um vai querer olhar pra cara do outro, tem dia que um vai ferir o outro, né? É normal, mas a gente vai saber lidar com isso. Isso não vai ser uma causa pra gente ficar brigado muito tempo. A gente, com essa maturidade que a gente vai adquirindo, esse autoconhecimento, a gente vai aterrissando, né? A gente vai medindo, pesando, vendo o que vale a pena, o que não. Aí não passa a ser duas pessoas maturas mais, por quê? Porque elas já têm esse conhecimento. Então, é onde que surge o diálogo, a gente aprende, né? Que tem vezes, gente, que sinceramente o outro tá só gritando ali por uma forma de carência. Talvez ele tá atacando, talvez ele tá vindo daquele jeito, não é contra você, não é porque você fez alguma coisa, mas é porque ele pode ser vulnerável com você. Às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho que ele só não sabe lidar com aquelas emoções, então ele precisa de uma válvula de escape. E quem quer essa válvula de escape? É você que vai estar ali com ele, independente do que acontecer com ele. Se ele for mandado embora, se ele ficar doente. Então ele sabe que é com você que ele pode lidar. Então ele vai ser vulnerável com você. Ele vai ser o verdadeiro com você. Porque, né, a gente até brinca, né? Porque se for assim com um colega de trabalho, com o chefe, né? Não tem amigos e nem tá no emprego mais, né? Se a gente pudesse ser quem a gente é com os outros, né? Então, infelizmente, às vezes a gente é essa válvula de escape. Só que, dessa maneira, a gente consegue verbalizar, a gente consegue falar com o outro o que não tá legal, a gente consegue lidar com as nossas emoções, com os vícios emocionais, com tudo que nos acontece, né? Sabendo falar sem saber. Às vezes acontece alguma coisa no trabalho, ou fora com alguma coisa, ou você não tá bem com você mesmo, o outro vem falando alguma coisa e você despeja, você aproveita. Então, não te garanto uma coisa, essa explosão não vai ter mais, né? A pessoa vai chegar chateada, talvez vai te ferir, igual eu falei, mas ela vai saber aterrissar ter esse equilíbrio aí nas emoções para poder conversar com você. E depois vocês vão sentar, vão conseguir falar do que você espera, vão conseguir alinhar os planos, os sonhos, você vai conseguir tirar mesmo esse plano da sua cabeça, que só fica aqui, você vai conseguir falar mesmo. Eu estava pensando em fazer isso e isso para nós dois, programar, falar o que espera, o que pretende para o futuro. E outra coisa muito importante também, elogiar, validar seu marido, né? Consequentemente, mas ele não fala assim comigo, mas você faça isso com ele. Valide o seu marido, fala
A gente tem o hábito também de admirar, né, ele em alguma coisa que ele faz. Nossa, ele é tão bom nisso. Nossa, eu gosto quando ele faz isso, eu gosto quando ele usa tal roupa. Mas o que a gente faz? A gente não fala, né? Então, assim, a gente quer isso deles, mas a gente não faz. Então, vamos partir do princípio de que a mudança que eu quero, eu tenho que começar. Tem que começar por mim. Se eu quero receber um elogio, seja eu elogiar. Nossa, como que você tá bonito com esse cabelo cortado? Não crie muita expectativa. O que vier, você agradeça. Ah, não é mais que obrigação dele, que ele lavou aquela louça. Mas diga obrigado. A partir daquele momento ele fala, nossa, eu lavei, ela agradeceu. Né? Porque a gente tende a criticar. Crítica, a gente tem uns montes. Ah, se você falar em crítica, listar as críticas do seu marido, vai ter umas 500. Mas e os elogios? E as qualidades? Você vai ficar pensando. Então, qualquer coisa que ele te falar ou fizer pra você, agradeça, uma obrigada. Nossa, hoje eu fiquei tão feliz que você fez isso por mim. Nossa, como está bonito. Nossa, eu adoro quando você faz isso comigo. Aí ele vai te dar um beijo. Às vezes a gente fala o quê? Nossa, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Não, meu amor, que beijo gostoso. Né? Aconteceu um episódio comigo. O meu marido ia para um jogo de futebol do Cruzeiro. Tava combinando com um amigo e tal. Ah, nós vamos lá e tal, não sei o que. E eu incentivando. Porque a gente aprende também, mesmo algumas coisas que a gente não gosta, que é bom pro outro, que é saudável, né? A gente deixar. Nem tudo, é claro, né? Mas o acordo, tudo bem pra você ir? Tudo bem. E deixar. Então, a mulher desse amigo falou, de jeito nenhum, você não vai sozinho, eu vou. Então eu soube que ela falou comigo assim, não vou deixar ele sozinho nesse campo de futebol, nesse futebol. Não, eu vou também. Aí o que ele fez? Ele falou, Nanda, ele me chama de Nanda. Nanda, eu comprei o ingresso, eu vou comprar o ingresso pra você também. Já tô indo lá comprar o ingresso. Eu falei assim, nossa, que maravilha. Ai, nossa, eu fiquei muito feliz, eu vou ficar muito feliz em estar acompanhando lá com você. Gente, qual que seria a Fernanda de antes? Ah, mas você só comprou porque fulano de tal falou que não ia deixar o marido sozinho, o que você tá fazendo comigo? Né? É só por isso, gente, eu ia acabar com aquele momento. Eu ia ser uma mulher que só criticava, né? Nossa, mas pelo amor de Deus, eu tô levando ela, ele não vai ter prazer, não vai ter o gosto de fazer mais nada, por quê? Porque você só critica, né? Aí o que eu fiz? Eu queria criticar, mas me veio assim, Aí o que eu fiz? Nossa, amor, eu fiquei muito feliz. Aí o que acontece? Depois disso, de uma outra partida que teve, a primeira coisa que ele fez, Nanda, foi tão legal, foi tão bom, e eu vi o tanto que você ficou empolgada, você não quer ir comigo? Então é isso, é sobre isso que eu vou te ensinar aqui, né? É como nos posicionar, e eu não culpo você sabe por quê? A gente não tem que se culpar. Por quê? Porque a gente não tinha esse conhecimento. A partir do momento que eu sei me colocar, me posicionar, eu me sinto uma mulher de valor. Eu me sinto uma mulher agradável. Eu não sou aquela que só critica, mas que ele tem prazer de me ter do lado. E de falar comigo dos amigos dele. Por quê? Porque a gente sabe se valorizar. Né? A partir do momento que eu me amo, que eu me valorizo e que eu sei me posicionar, até para poder dar aquele toquezinho que eu não gostei, né? De que eu queria gritar e eu segurei, no momento certo eu vou saber falar, dialogar e com isso eu vou causar uma harmonia num diálogo. E com isso, né, com essa mudança, você acha que ele vai se posicionar como ele se posicionava antes? Não vai, né? Ele vai saber também se educar a conversar com você. Por quê? Porque você é uma pessoa educada para conversar, para se posicionar, é madura, você trabalha com amor, mas com segurança, né? Com firmeza no que você vai falar, né? Mas sabendo falar. Então, com isso, ele vai ganhar, né, essa confiança, ele vai falar que mulher que eu tenho do meu lado, né? Então, consequentemente, a atitude dele com você vai ser o reflexo dessa mudança. E ele vai mudar também, sem nem sequer ter feito curso, acompanhamento, sem nem sequer ter buscado, né, em internet, em casais, nada sobre relacionamentos. Simplesmente com o que você
buscou, com a mudança que você teve. E eu te falo, é libertador. Você começa a se arrumar mais, aí consequentemente ele que não se arrumava, ele vai ver você toda produzida e arrumada, e ele vai falar, ah, então eu não vou com essa roupa não, você tá bonita desse jeito, né? A gente se sente segura, a gente é ouvida, né? Eu te garanto que depois que aconteceu isso tudo comigo, todas aquelas questões de autoestima baixa, que eu não sabia falar, quando eu ia falar eu ficava pisando em ovos, em saber, nossa, ele vai achar ruim, ele vai brigar. Então, se isso acontece com você, vem comigo, né? Aqui eu vou dar essas e muito mais dicas, sabe? Nós somos uma comunidade, são várias pessoas que estão juntas nessa, né? Que querem, assim como eu também, dar um basta, chega. Isso pra mim não é normal. Eu quero viver o extraordinário no meu casamento, né? Então venha, acompanhe, né, os posts, as mentorias que eu vou prestar aqui pra vocês também. Fiquem à vontade, né? Pra pegar na minha mão. Eu tô junta com você. Qualquer dúvida que você tiver, enviar pergunta por direct. Vão ser feitos quadros também aqui, que é a oportunidade de você também se expressar, de falar o que está acontecendo. Eu vou te ajudar. Fernanda, está acontecendo isso e isso no meu casamento, né? Vai ser o quadro aí que a minha equipe carinhosamente está falando de Fernanda me socorre. Então, nós vamos ter esse quadro aí do Fernanda me socorre, Fernanda socorre meu casamento, né? Onde você vai falar, olha, né? Ele teve essa atitude assim, assim, assado, como que eu devo agir? De repente, né? A gente, sem expor quem é você, a gente pergunta como que você agiria dessa maneira, essa e essa, sabe? Eu vou te falar através de mim mesma, né? Pela minha experiência e experiência de outras pessoas também que eu ajudei e que graças a Deus tiveram resultados maravilhosos, né? Pessoas que me agradecem muito por eu ter contribuído com elas. Então, eu resolvi fazer isso aqui, por quê? Para atingir o maior número de pessoas, né? Porque o meu objetivo é esse, é ajudar você também. Porque se eu conseguir, eu te falo, é porque tem jeito sim, né? Só não tem jeito aquilo que a gente não tenta. Eu quis ir em busca desse casamento meu, graças a Deus hoje eu vivo. Gente, eu vejo meu marido me elogiar coisa que ele não me elogiava. Eu vejo, às vezes, ele me falar, ele não fala todos os dias, mas ele solta um eu te amo, nossa, você tá bonita, coisa que ele não falava. Eu consegui, e eu me sinto muito realizada. Igual eu tô falando com você, não é sempre, tem dia que ele não tá bem, tem dia que eu não tô bem, tem dia que um fica sem querer conversar com o outro, mas aí depois a gente aprende, né? Eu mando um beijinho pra ele, aí ele tenta, sabe, me agradar de outra forma, e assim vai. Assim, a gente, com isso nós não perdemos mais finais de semana, nós não ficamos muito tempo sem brigar, sabe? E mais uma vez também, com Deus no centro do casamento, né? Pedir para que Deus consagrasse essa união. Outra coisa, né? Às vezes a gente quer falar muito do nosso relacionamento com amigos, né? E eles vão querer te ajudar. E não tá errado, né? Mas o que uma amiga vai fazer com você? Ela vai tirar partido de você. Ela vai te dar razão. Ela vai falar, nossa, mas ele não poderia fazer isso com você mesmo. Nossa, como que ele é terrível. Ai, faça isso e isso com ele, né? Não tá errada. É porque ela não tem esse conhecimento também, né? Então, o que eu falo pra você? Nem tudo, gente, a gente pode falar sobre o nosso casamento com amigos, né? A gente não pode ficar falando mal do nosso companheiro. Como é que você vai dormir à noite? Como é que você vai ter um relacionamento né, íntimo, sexual ali com seu marido, sendo que você meteu a ripa nele de manhã, né? Então, assim, vamos saber valorizar. Tenha só coisas boas que saiam da sua boca sobre o seu marido, por mais que ele não ainda está nesse processo. Mas fale coisas boas, profetiza coisas boas do seu marido. Não fale mal dele com suas amigas, nem com familiares. Assim ele vai aprender a não falar mal também de você, né? Então, nós somos hoje uma comunidade. Eu resolvi, então, colocar aqui mesmo no Instagram, no YouTube. Futuramente eu vou passar um canal para vocês no YouTube, onde estou preparando bastante conteúdo de mentoria, só para agregar coisas que eu não achei, que eu procurei muito. Como lidar, como estruturar esse casamento, que passos que eu poderia dar, como agir. Tem muita coisa falando sobre relacionamento, mas o que eu precisava mesmo não tinha.
por onde começar, sobre, quando ele se comporta desse jeito, como que eu deveria me comportar. Então, eu criei esse método e eu tô aqui para poder dividir ele com você. Me acompanhe. Nós vamos ter o quadro também, muito importante, minha equipe aqui lembrou. Às sextas-feiras nós teremos essa live do Papo das Casadas. Se preparem. Eu tenho o costume de falar também assim, reaja, passa um batom vermelho. Então, use essa hashtag aí também, reaja, passa um batom vermelho. Você que quer essa mudança no seu casamento, que quer dar um up, que quer ser essa mulher maravilha, né? Você consegue. E eu tô junto com você nessa. A gente vai segurar a nossa mão. E como eu falei muito de Deus aqui também, para finalizar, nós teremos um quadro também de um devocional, que é o meu momento com Deus. Vão ser às quintas-feiras. A gente vai ter esse devocional. Se você também quiser colocar seus pedidos para que eu reze pelo seu casamento, pelo seu conjugal, fique à vontade. Eu estou aqui também, né? Assim como eu peço para o meu, eu peço de todas as mulheres. Eu quero que todas essas mulheres, gente, tenham a oportunidade de viver isso. Porque não é normal do jeito que tá. E quando a gente se dá conta, o casamento tá indo pro brejo, né? Então você tem a opção. Ou de ficar nessa, né? Aí, da mesmice, ou de reagir e o seu marido te ver como, uau, que mulher que eu tenho do meu lado. Você vai ver a mudança que vai fazer nele, no seu casamento. Então, conta comigo. Eu tô aqui para te ajudar. Vamos também ter essa motivação, papo de mulher mesmo, né? De autoestima, de como se arrumar, dessas perguntas sobre casamento, a mentoria. Fica aqui. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu tô aqui para isso, esse é o meu propósito. Não tem nada que eu mais gosto de fazer quando alguém fala comigo assim, obrigada pelo que você falou comigo, que salvou meu casamento. Gente, eu fiz isso aqui porque com poucas pessoas não dá. Eu queria atingir maior número de pessoas, por isso que eu vim aqui. Porque deu resultado para algumas pessoas que vieram me procurar. E deram resultado primeiramente para mim. Porque se não desse para mim, como é que eu ia estar falando de uma coisa sendo que nem eu acreditava? Então, minha amiga, dá certo. Bem-vinda e viva o extraordinário no seu casamento. Você pode, você consegue. Segura na minha mão, a gente tá junta. Beijo com Deus, tchau e até a próxima!